Buenas. Continuamos com a proposta de discutirmos a sociedade urbana e industrial. E é importante citar que essa é uma aula apenas expositiva, não tem atividade ainda nessa aula, mas a partir da próxima nós teremos uma atividade sim. Nós continuamos a tentar discutir a sociedade urbana e industrial. Na aula passada a gente deu um início nela, deu um enfoque geral. Hoje nós vamos trazer esse enfoque mais voltado para um elemento especificamente, mas ele tem elementos que saltam para todos os outros espaços na sociedade urbana e industrial, que é a sociedade que nós vivemos. E ela é um dos commodities que o Brasil tem em grande quantidade e que, no entanto, tem sofrido um solapamento, que é um solapamento, seria um roubo, ou seja, nós temos tido situações em que isso tem escorrido por determinados dutos aí, indo em direção a outros países. E aí essa aula também tem a intenção de denúncia, de crítica a uma situação colocada no Brasil a partir desse contexto de um elemento da nossa sociedade urbana industrial, um elemento extremamente importante para nós enquanto sociedade urbana industrial e que nós precisamos no nosso dia a dia todos os dias, nós utilizamos esse elemento todos os dias e que ele tem passado por situações muito complicadas. Para isso, de novo, eu vou lançar mão de uma sequência de slides que tenta abordar esse contexto, assim como foi na aula passada. E aí, depois dessas duas aulas, uma proposta de atividade abordando essa sociedade urbana industrial. Alguns alunos abordaram que estão sem o livro. Fiquem tranquilos que, pela videoaula e pela proposta de atividade, todo mundo dá conta, com livro ou sem livro. Fiquem muito tranquilos com relação a isso. Então, nós vamos abordar a sociedade urbana industrial a partir do enfoque do slide que eu trago para vocês, que nesse caso é o petróleo. Então, vamos abordar a partir do enfoque do petróleo o que é essa nossa sociedade urbana industrial. Então, vamos lá. O que é o petróleo? Para que serve o petróleo? O petróleo serve para uma infinidade de coisas, né? Desde plásticos e derivados que nós consumimos, aquela garrafa PET que traz o suco para a tua casa ou o refrigerante para a tua casa é feito de petróleo. Passando por fertilizantes agrícolas, por exemplo, se você recebe lá na sua mesa um tomate bonito, robusto, com uma boa cara, recebe lá uma fruta qualquer que seja, e que ele teve um crescimento e tem todo um processo, ele só se deu em função das características econômicas e químicas produzidas a partir do petróleo. Passando pelos remédios que nós consumimos, os cosméticos, o shampoo que nós utilizamos, o rímel que se faz no olho, o aro do óculos, a estrutura do computador que eu agora estou utilizando para fazer uma videoaula, tudo isso é baseado no petróleo. Os combustíveis, as usinas termoelétricas no Brasil, principalmente na década dos anos 2000, 2001, 2002 e assim por diante, nós tivemos vários apagões um pouco antes, mais apagões inclusive. E aí o Brasil construiu várias termoelétricas. Essas termoelétricas utilizam o combustível do petróleo, queimar esse combustível para gerar energia, né? E os materiais de construção também utilizam muito petróleo na sua estrutura para termos tudo o que nós temos aí distribuído pelo mundo afora. Então, o recurso do petróleo é um recurso
finito, mas as suas aplicações são infinitas. As suas aplicações, a aplicação do petróleo é infinito, a quantidade de boas coisas que nós podemos fazer com ele. No entanto, ele, enquanto recurso natural, ele é finito. Ou seja, vai chegar um momento em que ele vai acabar. E aí nós podemos ter um problema, né? Como o petróleo no mundo é finito, pela afirmação colocada aqui, nós temos que ficar atento que ele tem dois aspectos a ser observado, né? Ele é, para alguns países e para nós no Brasil também, segurança energética, e ele pode levar ao contexto de guerra. Nós temos inúmeras guerras colocadas no mundo hoje em função do petróleo. Nós podemos citar aí o conflito no Oriente Médio. O conflito no Oriente Médio é em função do petróleo. A Venezuela colocada como bola da vez, criado toda uma situação de que o Maduro é um problema, que ele é comunista, todo aquele contexto colocado, inclusive o próprio presidente do Brasil se posicionando no intuito de invadir a Venezuela, né? Todo esse contexto colocado se dá em função de que o petróleo é de extrema importância e é segurança energética para alguns países, né? América do Norte, Europa e Ásia, principalmente. E, em função disso, cria-se os motivos para invadir determinados espaços. Entre esses espaços, a própria Venezuela. Por que o Brasil não é citado como um espaço a ser invadido para dominar o petróleo? Mas lá na frente a gente vai tentar abordar isso também, né? Aqui uma tabela mostrando as reservas em bilhões de petróleo, em bilhões de barris, desculpe, de petróleo, né? A produção e o consumo. Então, a produção diária dos Estados Unidos é 19 milhões de barris. No entanto, ele consome por dia 23 milhões de barris. E tem uma capacidade de refino de 21,9, 22 milhões de barris. Então, se ele produz 19 e consome 23, isso quer dizer o quê? Que essa conta não fecha. Aquilo que ele produz não é o suficiente para aquilo que ele consome. Logo, ele precisa o quê? Buscar isso em outro espaço. E aí é que a questão de invasão em determinados espaços aí. Vamos pensar aqui a Europa e Eurásia. A Europa produz 17 milhões de barris, mas consome 18. Tem uma capacidade de refino de 23. De novo, a conta não fecha aqui, ou seja, ela consome mais do que ela produz. Agora vamos observar o seguinte, ó. O Oriente Médio, a produção dele é de 30 milhões de barris, no entanto, ele consome 9. E a capacidade de refino é menor ainda. Ou seja, as refinarias não estão no Oriente Médio, as refinarias estão na Europa, na Rússia e nos Estados Unidos, certo? E, em função disso, sobra petróleo bruto, porque eles consomem menos e não tem tanta capacidade de refino. Logo, esse petróleo vai ser carreado para os países desenvolvidos, que é aquela coisa da segurança energética, né? E aí nós temos ainda a América do Sul. A América do Sul e Central tem uma capacidade de 329 bilhões. Por que é importante? Por que eu deixei isso por último e volto a frisar aqui, nesse slide deixei por último. E volto a frisar aqui. Observe o seguinte, ó. A maior capacidade de produção, a maior reserva é do Oriente Médio. E a segunda maior capacidade de produção? Da América do Sul e Central. Ela está muito à frente do que produz a América do Norte, nesse caso Estados Unidos, e Europa e África juntos, certo? Então, a capacidade de produção, a reserva, a quantidade que nós temos na América do Sul e Central, ela
nessa região da América do Sul e Central, na bola da vez, para esses países que buscam esse produto, esse commodity que é o petróleo. Então, gera os conflitos colocados aí. No Brasil, desde quando nós temos petróleo no Brasil? Desde 1892, que foi a primeira extração de petróleo. O primeiro poço criado foi em 1892, isso é muito antigo, né? Até 1920, a quem pertencia o petróleo no Brasil? As multinacionais, principalmente estadunidense. 96% do petróleo produzido ia para essas multinacionais. O que acontece na sequência? A gente vai lá e mete uma cunha nisso. Cria-se uma política de o petróleo é nosso, né? A gente entende nesse momento da história que o petróleo é de segurança nacional e aí cria-se uma multinacional brasileira. Qual é a multinacional brasileira criada em 1953? A Petrobras, com uma política, uma campanha, inclusive que elegeu um presidente da República, baseado nessa campanha, que o petróleo é nosso, porque ele ia nos garantir soberania, educação, qualidade de vida e saúde, certo? Então, com base nisso, com base nessa ideia do petróleo é nosso, da Petrobras, cria-se uma multinacional bem originalmente brasileira. E isso gera muito dinheiro, muito capital. Os capitalistas do mundo todo voltam os olhares para o Brasil, tipo o olho de um determinado filme que se voltou para o Brasil quando viu essa capacidade produtiva que existia de petróleo e a preocupação de com quem que vai ficar todo esse dinheiro aí produzido, né? Em 2006, o Brasil atinge uma coisa chamada autossuficiência. Antes do pré-sal, nossa produção para consumo era de 19 anos de petróleo produzido. Depois do pré-sal, depois da descoberta do pré-sal, a gente passou para 178 anos de petróleo produzido, ou seja, o Brasil salta de 19 anos, nós tínhamos uma produção de petróleo que, da quantidade de petróleo que nós tínhamos, ia durar durante 19 anos. A partir da descoberta do pré-sal, isso salta para 178 anos, ou seja, tem muito petróleo, né? 176 bilhões de barris tem no pré-sal, e antes não, a gente tinha bem menos. Então, daí o que resulta isso? Resulta que vários países do mundo todo começam a olhar para o Brasil com outros olhos. Então, 2006 sem o pré-sal, 12 bilhões de barris de petróleo. Em 2007, com o pré-sal, 112 bilhões. Então, a produção, que era 19 anos, passa para 178 anos. Há um salto aí nessa produtividade. Aqui, no gráfico, ele tenta mostrar isso também, né? O salto na produtividade de petróleo, campos terrestres, pós-sal, pré-sal e o total. Então, nos campos terrestres, nós temos uma produção que não muda muito, ela, na verdade, vem decrescendo. Nos campos de pós-sal, né, nós pulamos de 683 para 831. No entanto, o pré-sal, se a gente sai de 16 para 280, e aí milhões de barris. E aí você tem um total, somado aí, você tem um total de 1.169 milhões de barris de petróleo. Ou seja, é muito petróleo sendo produzido aí. Houve um salto na produtividade do petróleo no Brasil. E aí o que acontece? Até 2006, como é que acontecia isso? Havia uma lei que era a lei de partilha. Então, até 2006, a lei de partilha garantia que os royalties do petróleo, 75% iriam para a educação e 25% iriam para a saúde. Ou seja,
O petróleo ia financiar a saúde, a educação, combate à pobreza e tecnologia. No Brasil tinha uma única operadora, que era a Petrobras. Essa operadora, que era única, ela poderia fazer concessão. Ela não dava conta de retirar todo o petróleo, então ela podia fazer concessão. Essas concessões, as pessoas que retiravam o petróleo tinham que pagar os royalties para o Brasil. E isso, de novo, ia para a saúde, educação e assim por diante. O que resultou aí? O que resultou foi que a gente teve uma mudança no processo de retirada desse elemento que é o petróleo, e essa retirada desse elemento que é o petróleo passou a ser feita de uma outra forma. Ela passou não mais a uma produção de partilha, mas ela passou a ser numa nova forma, garantindo que a Petrobras não era o único operadora que iria explorar o petróleo. Ela permitiu que todas as outras operadoras do mundo, desde que quisessem retirar o petróleo no Brasil, poderiam fazê-lo sem a necessidade de pagar os royalties, ou seja, os royalties iriam necessariamente para os países de origem que estavam fazendo a retirada. É claro que o petróleo ele é um elemento que leva conflitos no mundo todo, a gente já citou isso desde o início, e as grandes petroleiras no mundo, elas têm entrado num decréscimo de produtividade. Quando eles olharam para o Brasil, que tinha petróleo em grande quantidade, de novo, salta os olhos a necessidade que eles têm de melhorar suas economias, porque olha só, em 2011, por exemplo, a ExxonMobil produzia 41, pulou para 44, mas depois houve um decréscimo, ela vem caindo. A mesma coisa vai acontecer com a Chevron, também está em queda, e a Royal Dutch Shell, que é provavelmente anglo, ou seja, da Inglaterra, ela também está em decréscimo, ou seja, todas elas no mundo todo estão em decréscimo. Então, olha lá, as multinacionais no mundo todo estavam em decréscimo, no entanto, num paísinho aqui da América do Sul, tinha uma operadora que estava faturando altos lucros, a Petrobras. O que é que gerou? Gerou um problema. As 7 irmãs, não queriam isso, elas queriam participar desse lucro todo que estava tendo o Brasil, né? E não destinar isso para educação e saúde. Então, busca-se um outro caminho. Então, o que nós temos? Nós temos que os liberais, os ultraconservadores, os capitalistas no processo de liberalismo, eles querem o petróleo, tornar ele privado, ou seja, tudo aquilo que é produzido, as riquezas produzidas com esse elemento que é o petróleo, tornar isso privado. Enquanto que os setores populares querem isso para saúde, moradia, escola, enfim, garantir que isso se torne público. Então nós temos um conflito. Esse conflito é entre os capitalistas, que querem lucrar cada vez mais, e esses setores populares que querem garantir educação, saúde e moradia. Qual o resultado? Nós vamos ter uma cisão, nós vamos ter um conflito de intenções. E isso gera aquilo que nós conhecemos. Nós não vamos abrir essa discussão aqui, que é o contexto e o conceito da discussão do pré-sal, né? E o que aconteceu com o pré-sal em dado momento da história aí no Brasil, que inclusive depôs uma determinada presidente. Então, essa deposição, se nós formos buscar na história, só para
deixar marcado, mas não vamos abrir discussão. Houve um momento da história em que uma presidente foi deposta com base nessa coisa de que a Petrobras estava roubando, que a Petrobras estava falida, e depuseram o presidente. No dia seguinte da deposição da presidente, cria-se um novo sistema de partilha desse petróleo que pertencia ao Brasil e a todos os brasileiros. O resultado foi que a exploração do petróleo não é mais brasileira, né? As refinarias não são mais brasileiras e a gente está pagando mais caro pela gasolina que consome aqui no Brasil. Por inúmeras situações, e houve subida e descida de preços, hoje ela está um pouco mais baixa, mas a expectativa é que ele volte a aumentar. Então, tudo isso tem a ver com as políticas aplicadas no Brasil, e essas políticas elas têm intencionalidade, não é à toa que elas são criadas de tal maneira como são criadas. Nós ficamos por aqui com essa aula, né, que foi um pouco extensa, mas tinha que ser falado. Na proposta, ela ainda é uma proposta apenas de aula expositiva. Na próxima aula, nós traremos a atividade para abordar isso. Como eu disse antes, não se preocupem que a atividade, se você tiver assistido a videoaula, vai dar conta tranquilamente da proposta de atividade que eu trarei. Fiquem tranquilos com relação a isso. Um grande abraço e até a próxima.